Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos ao vídeo de número 70 do Pequenos Goles de Água Viva. Aqui Cleverton Vieira vos fala e venho compartilhar contigo aqui uma mensagem para tocar seu coração, mudar coisas importantes na sua maneira de viver e de pensar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a isso e fica com a gente até o final para que você tenha essa mensagem por completa. Tenho certeza que ela vai falar com você, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho hoje pra gente que está lá em Lucas 17, do 11 até o 19, onde fala sobre a cura de 10 leprosos. Vamos lá. Diz assim: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus falou isso. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui, meu querido. E aí, como eu costumo fazer, eu quero explicar para você algumas coisas que acontecem e por que de alguns detalhes. A Bíblia nos dá muitos detalhes e aquilo ali não é por mera coincidência, tá, gente? Os detalhes aqui são para dizer coisas importantes para nós. Vamos lá. Então, Jesus estava indo ali, ele estava na divisa entre Samaria e Galiléia, e aí 10 homens gritaram a ele: Jesus, mestre, tem de piedade de nós. E aí Jesus deu uma palavra para eles: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso para eles? Aquele tempo, a lepra era uma doença onde as pessoas tinham que ficar isoladas. Será que você já viu essa história em algum lugar? Né? Acontece coisas parecidas aí conosco nos dias de hoje, né? Mas o que acontecia ali? A pessoa tinha que ficar isolada. E aí quem que examinava aquela pessoa? Eram os sacerdotes. Dependendo ali o que ele tinha na pele, ele ia ficar isolado por 7 dias, dependendo como estivesse, ia ter um isolamento ali, entendeu? E o sacerdote que dava esse diagnóstico, podemos dizer assim. E quando alguém era curado de lepra, era o sacerdote que examinava ele, e após isso ele tinha algumas coisas a fazer ali, ele tinha que prestar sacrifícios e tudo mais, até ele ser, depois que ele fosse declarado como curado. Então por que Jesus manda eles irem aos sacerdotes e eles nem pestanejaram, não perguntaram nada e foram? O que aconteceu aqui? Primeiro ponto que eu quero que você se atente. Eles tiveram fé. Por quê? Jesus mandou eles voltarem para os sacerdotes, por quê? Já para eles se mostrarem que estavam curados e ter todo o processo ali para eles terem, como podemos dizer, alta daquilo. Poder voltar depois de algumas coisas ali, sacrifícios, como eu falei, voltar a ter uma vida normal na sociedade. Ou seja, Jesus já falou para eles voltarem e eles creram, tiveram fé, acreditaram. Ou seja, eles já voltaram porque eles já criam que eles iam ser curados. E a palavra fala aqui que eles foram purificados enquanto eles caminhavam. E aí, somente dos 10 que foi curado, todos foram curados, a palavra diz aqui, tá? Ele fala aqui. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Ou seja, todos os 10 que se achegaram a Jesus ali, pedindo piedade, foram curados. Somente um voltou. E aí se prostrou-se aos pés de Jesus
e muito lhe agradeceu. E a palavra diz aqui, e este era samaritano. Não é por mero detalhe isso aqui, não é só um detalhe, é para a gente se atentar. Por quê? Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Logo, Jesus era judeu e esse homem era samaritano. Então, mesmo com essa condição, ele se voltou ali para Jesus, ele creu na cura e voltou para agradecer. Então, isso é algo. Aí eu vou adentrar aqui no que a gente se aplica na nossa vida. Essas duas explicações principais que eu quero que você se atente, tá? E ele falou ali que nenhum outro voltou para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ou seja, aqui Jesus também já estava mostrando que ele não tinha vindo só para os deles, só para os dele, que eram, Jesus era judeu. Então aqui ele já estava mostrando que Jesus era inclusivo, ele incluía todos. Então vamos lá, como que a gente aplica isso aqui na nossa vida? Primeira coisa, lembre-se disso, Jesus era inclusivo. Já teve uma palavra, se você procurar aí no meu canal, você vai ver que eu falei sobre isso, sobre Jesus ser inclusivo. Ou seja, Jesus está de braços abertos a todos que falarem para ele, tende piedade de mim. A palavra diz, né? Clama a mim e responder-te-ei. Então é isso, clama a Deus e ele te responderá. Jesus te responderá. Então ele está de braços abertos para qualquer um de nós, independente da nossa condição. Aí que ele vai transformar a gente. E ali 10 daqueles homens gritaram, tende piedade de mim. E foram curados. O que eu quero tirar daqui com você? Muitos dizem, né, que nós ou vamos a Deus por amor ou pela dor. Muitos de nós vamos pela dor. Ou seja, no momento de uma lepra, no momento de uma doença grave, no momento de uma grave situação financeira, no momento de uma extrema necessidade, aí que muitos de nós nos voltamos a Jesus. Muitas vezes, aqui agora eu vou falar entre o samaritano e os judeus, muitas vezes até a gente discordando do que Jesus falou, do que Jesus fez, do que Deus fala, nós no momento do desespero, nós nos achegamos a Ele. Qual a mensagem aqui, querido? Independente da maneira que você chegou, se você cria, não cria, tem uma coisa importante aqui. Aqueles 10 homens tiveram fé. Todos eles tiveram fé e todos eles foram curados. Ou seja, o que Deus espera de nós? Que cheguemos a Ele com fé. Ou seja, no momento que você estiver naquele desespero, clame, tende piedade de mim, Jesus. Ele está de braços abertos a te atender, meu querido. E quantos de nós não estamos passando por isso? Nesse momento aqui nós estamos vivendo essa pandemia, quarentena, todas essas coisas, tantas pessoas estão se achegando a Deus, não é? Você deve ter visto muitas pessoas se achegando a Deus, buscando de Deus, sei lá, indo à igreja, de inúmeras maneiras, se achegando a Deus. Ele vai nos atender, ele está com os braços abertos para nós, está com os ouvidos inclinados para nós. E o que aconteceu aqui, meu querido? Todos os 10 foram curados. Ou seja, muitos de nós seremos atendidos, seremos curados nas nossas necessidades. Mas daqueles 10, somente um voltou. O recado que eu quero deixar para você aqui hoje, meu querido, muitos de nós estamos nos voltando a Deus hoje. Momento aqui de desespero, momento de que estamos passando inúmeras necessidades, estamos nos voltando a Deus. Se volte sim a Ele, clame a Ele, chame mestre, tem de piedade de mim, Ele vai te atender. Mas quando a sua situação for resolvida, querido, não só ande para resolver seu problema, depois continuar sua vida, não. Se volte a Ele, seja grato, renda glórias a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Com toda certeza, muitos dos que estiverem ouvindo essa mensagem agora já tiveram coisas grandes que Deus fez na sua vida. Mas e qual desses 10 leprosos nós temos sido? Os 9 que foram atendidos e não voltaram? Ou esse um que voltou e se colocou aos pés do Senhor ali? Que possamos ser esse um que se voltou
e adorou ali o Senhor, ficou prostrado diante dele e o adorou, porque ele é digno disso. Então, querido, Deus está de olho na sua necessidade, com certeza, no que você está passando hoje, no clamor que você tem levado a Ele, o seu coração que você tem levado a Ele, os seus pedidos, suas orações. Mas quando a sua situação se resolver, ou até se você estiver sendo tocado agora por alguma situação que Deus já resolveu na sua vida, se volte a Ele, seja grato, tá bom? Renda glórias a Ele, se ajoelhe aos pés dEle, pois Ele é digno. Ele está o tempo todo de ouvido em você, tá bom? Espero que essa mensagem abençoe sua vida, compartilhe ela para que outras vidas também sejam alcançadas. Agora nós estamos também no Spotify, em algumas plataformas aí de podcasts para você ouvir, andando, fazendo sua caminhada, indo para o trabalho essa mensagem. E se você quiser assistir as outras mensagens, entra lá no meu canal no YouTube, estou lá como Cleverton Limaveira, assim como no Facebook, no Instagram também, tem muita coisa para abençoar a sua vida lá. Tá joia? Que Deus abençoe, que essa mensagem fique ecoando aí no seu coração. Semana que vem tem muito mais. Fica ligado aí nas minhas redes sociais, no meu YouTube, que tem bastante coisa aí para abençoar a sua vida. Um abração, um beijo, fica com Deus, meu querido. Deus te abençoe.